Fala pessoal, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui nessa noite fresca no Rio de Janeiro. Aliás, já há algum tempo, né? Tem estado fresco aqui. Como marcamos, 8 horas da noite. Hoje um dia muito especial. Vou realizar esse sonho, bater um papo com o Dr. Augusto Cury, compartilhar tudo aqui com vocês. Obrigado pela presença. E que presença, né? Porra. Já estamos em 8.000 participantes aí, em 30 segundos. Que legal, que alegria estar aqui, compartilhar esse conhecimentos, vivências. Com certeza, independente da posição que eu ocupo, vivo muitos sentimentos e emoções que você também que tá me assistindo aí vive. E é muito legal quando temos a oportunidade de compartilhar tudo isso. Então vamos chamar a fera, Dr. Augusto Cury. Que alegria bater esse papo divertido aqui com meu amigo. Aguardando ele aqui. Na sala. Que satisfação, meu amigo. Prazer, tudo bem, Diego? Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo certo. Eu fiquei muito feliz que você fez uma chamada hoje para todos os seus seguidores, dizendo: se você é perfeito, não precisa de ajustes emocionais, essa live não é para você. Essa live é para pessoas imperfeitas. Exatamente. Como você e eu. Exatamente, como você e eu. Bom, eu falei aqui antes de te convidar, que prazer que é hoje estar batendo esse papo com você, porque realmente é a realização de um sonho. Como eu já te disse, você me inspirou muito, principalmente nessa questão de evoluirmos, de dominarmos, né? Tentar dominar, porque na verdade estamos sempre sujeitos, né, a qualquer tipo de deslize. Nossas emoções, elas muitas vezes nos enganam, né? Nos trai. Nos travam, exatamente. Mas como que você me inspirou através dos seus livros, suas obras, né? Me incentivou a ler, me incentivou a me conhecer, e tudo isso, estar aqui hoje batendo esse papo contigo, realmente é um prazer muito grande. Você é sempre muito solícito, sempre muito simples na forma de falar. Então, assim, obrigado, doutor. Uma satisfação estar aqui. Obrigado, Diego. Você sabe que algumas editoras... Bom, eu era a segunda nota da classe quando fazia o ensino médio, de baixo para cima, entendeu? E assim como você escreveu no seu livro, momentos decisivos, a dor faz parte do processo. E eu aprendi que uma pessoa grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Quando eu falei para os meus amigos que eu queria ser um médico e um cientista, silêncio geral. Depois vieram os deboches. Aí eu entendi que as principais decisões de um ser humano são solitárias. Eu estudei 12 horas para entrar na faculdade de medicina. Aí no segundo ano eu tive uma crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não choramos, elas são mais penetrantes do que aquelas que se encenam no teatro do rosto. Portanto, Diego, às vezes eu me coloco sempre à disposição, não apenas porque atualmente as editoras me consideram o psiquiatra talvez mais lido da atualidade no mundo, mas porque eu sou um simples carregador de pedras. A minha principal vocação é servir o ser humano. A minha principal vocação é fazer com que as pessoas escrevam os capítulos mais importantes da sua história, num dos momentos mais difíceis da sua vida. E você? Perfeito, perfeito. Eu quero saber ontem o que aconteceu, se você está escrevendo um capítulo importante da sua vida. Com certeza, doutor. Vamos bater um papo, vamos falar de muitas coisas aqui, né? E uma delas é essa situação de como se comportar nos momentos de tensão ali, né? A reação, os primeiros segundos logo que somos provocados ou atingidos. Eu já li sobre isso uma vez no teu livro. E eu quero falar sobre isso, na questão que aconteceu comigo ontem, né? Fui expulso ontem, reagi de uma forma que não deveria. E vamos falar sobre esse assunto. Mas vamos deixar um pouquinho mais para frente aí. Antes disso, eu queria saber e começar falando... Bom, você já explanou um pouco da sua história e eu vi aqui
psiquiatra mais lido do mundo, livros traduzidos em mais de 70 países, mais de 35 milhões de livros vendidos. É uma coisa impressionante. Eu acabei de escrever meu livro assim. Como é bom, né, escrever um livro. Conversei muito com você sobre essa questão do livro e acho que todo ser humano ele deveria escrever, porque é um autoconhecimento muito grande, né, escrever livros. E isso é muito bacana. Mas você tocou num assunto ali que eu achei interessante e queria falar um pouco mais sobre isso, né? De quando você decidiu seguir o teu caminho, que teve as dificuldades que aparecem, né? Os momentos de depressão que passa, de difíceis mesmo, né? E é uma das situações que nós vivemos. Quando decidimos seguir nossos sonhos, nossos caminhos, né? É importante as pessoas saberem em relação a essa questão. Encontramos dificuldades que nos fazem questionar, pô, será que eu estou indo no caminho certo? Será que essas dificuldades, elas realmente fazem parte? E eu já passei por situações na minha vida que eu fiz esses questionamentos, né? Porque, pô, aconteceu situações e sentimentos que eu falei, caramba, será que é essa a direção? Mas depois eu vi que sempre antes da glória, de momentos importantes e de conquistas, vem essas dificuldades e resistência, né, doutor? O que você tem a dizer sobre isso? Isso é fundamental, Diego. Risos e lágrimas fazem parte do processo. Aplausos e vaias também fazem parte, porque a vida é um contrato de risco cujas cláusulas mais importantes não estão escritas. Consequentemente, se ela é um contrato de risco, nós temos que saber que nos momentos de glória nós nos regozijamos. Nos momentos de dor, fracasso, crise, vaias, nós aprendemos lições. Mas, infelizmente, não é assim que ocorre com as pessoas normalmente. O tempo não é o senhor da maturidade, como muitos acreditam. Com o passar do tempo, as pessoas podem se tornar mais rígidas, mais ansiosas, mais depressivas, pessimistas, porque há um biógrafo no córtex cerebral que eu tive o privilégio de escrever como pesquisador, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória. Então, se o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, não escolher bem os caminhos que traçamos, não escolher, por exemplo, não se curvar à dor, não cobrar demais de si mesmo, não sofrer pelo futuro, se o nosso eu não fizer isso, o que vai acontecer é que o biógrafo do cérebro ele vai registrar todos os lixos mentais. E nós podemos acumular mais entulhos do que nas cidades mais poluídas do mundo. Aliás, o planeta mente é muito poluído. Raramente encontrei alguém responsável. Na verdade, eu nunca encontrei plenamente ninguém responsável para preservar os recursos naturais do planeta mente. E eu tive que usar lágrimas para desenvolver sabedoria, crises para aprender a arte da humildade. Porque você sabe que muitos que têm sucesso, muitos que se tornam celebridades, se perdem no poder. O poder os infecta, o poder os apequena e não os torna mais humildes e mais servis à sociedade. Então é possível e devemos aprender a impugnar pensamentos perturbadores, a impugnar autocobrança excessiva, a criticar dramaticamente sentimento de culpa e sentimento de inferioridade, para que a nossa mente não se torne um canteiro de lixos que asfixia o prazer de viver e nos impede de ter uma mente livre e uma emoção saudável. Com certeza. E como fazer isso exatamente assim na prática, doutor? Porque a gente aprende muito com os nossos filhos, né? Eu tenho 3 filhos agora, um de 10 anos, que é o Davi, de 8 anos, o Mateu, e agora a princesinha, a Letícia, de 4 meses. E às vezes meus filhos falam, papai, eu tô tendo uns pensamentos que eu não tô gostando, tá muito ruim, tá muito chato, o que que eu faço? E eu penso, falei, pô, nós adultos também, às vezes temos pensamentos que não queremos, né? Numa prática, assim, para nos livrar desses pensamentos, assim, o que você recomenda, né? Eu conheço sua técnica do DCD, mas também... Explica para nós, fala mais um pouco sobre isso, por favor. Diego, em primeiro lugar, se o seu filho te fala isso, você é um pai muito acima da média. Porque os filhos não falam dos seus fantasmas mentais normalmente para os seus pais. Os filhos não declaram sua dor, os seus pesadelos, o seu sentimento de culpa e às vezes nem o bullying que sofreu na escola. Se ele tem esse intercâmbio com você,
muito provavelmente você é um pai que faz a diferença no teatro social, porque já cruzou o seu mundo com deles. Parabéns. Em primeiro Obrigado. lugar, em primeiro lugar, a mente mente. Todos vocês que estão nos ouvindo têm de saber que a mente mente. Ninguém pode contar mais mentiras para você do que sua própria mente. Por exemplo, quando você sente que não tem capacidade, quando uma pessoa vai diante do espelho, por exemplo, 3% das mulheres se veem belas. Nós vivemos debaixo da ditadura da beleza. E as mulheres são incríveis, mais amáveis, mais altruístas, solidárias, até mais inteligentes na média que o homem em termos de inteligência emocional. Mas elas foram vilipendiadas, tratadas sem dignidade, colocaram modelos, padrões magérrimos, esquálidos, para vender produtos e serviços. E isso gerou uma ditadura, um padrão tirânico de beleza. Então elas vão diante do espelho e fazem a pergunta: espelho, espelho meu, existe alguém com mais defeito do que eu? Agora, como é que os pais devem ajudar as crianças que não têm padrão tirânico de beleza, ou as crianças e adolescentes que pensam ideias perturbadoras? Todos os dias, assim como nós fazemos higiene bucal, nós temos que fazer higiene física. E não é possível fazer higiene física sem duvidar de tudo aquilo que nos controla. Eu devo duvidar do meu sentimento de culpa quando ele é atroz, duvidar do complexo de inferioridade, do sofrimento por antecipação, de que eu não sou uma pessoa bonita. Nós temos que ensinar nossos filhos que beleza está nos olhos de quem vê, levar o eu a criticar ideias perturbadoras, o eu a impugnar também emoções tensas, e às vezes medos ou fobias, e também determinar estrategicamente ser autor da própria história. No silêncio da mente, os nossos filhos precisam fazer essa técnica que você mencionou e que eu tive o privilégio de descobrir. DCD, duvidar, criticar e determinar. Se nós não fazemos isso, nós não fazemos a higiene mental, não tomamos uma ducha emocional. Mas, sinceramente, Diego, milhões, centenas de milhões de pessoas passam a vida toda sem nunca ter feito uma higiene mental apropriada em sua história de vida. Por isso que 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico ao longo da vida. Exatamente. Nós vemos que hoje em dia realmente os problemas emocionais, né, que a nossa sociedade vive, realmente a carência de uma direção. E qual o impacto que as mídias sociais têm nisso, na sua opinião, hoje, doutor? Porque eu vejo que é uma exposição muito grande. Por exemplo, para nós jogadores, é um outro mundo. Eu comecei a jogar em 2000 e no profissional em 2002, final de 2001, 2002, e são 20 anos de carreira até agora como profissional. E eu vejo a diferença que foi durante todos esses anos. A exposição que trouxe as mídias sociais, é verdade que sim, também tem um lado positivo dela, e de alguma maneira nós temos um canal de comunicação, por exemplo, nós como jogadores temos um canal de comunicação que podemos postar e nos posicionar como não tínhamos antes, dependíamos de um veículo para fazer isso, mas hoje temos. Por outro lado, traz essa exposição constante, o julgamento também, e como isso tem atrapalhado, você acha, na vida das pessoas? Olha, Diego, isso é muito sério. Eu tenho denunciado, nesses mais de 70 países que eu sou publicado, que nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Alteramos o circuito da memória. As redes sociais, o excesso de rede social, o excesso de aparelhos digitais pode mexer com o ciclo da dopamina e da serotonina, que são neurotransmissores fundamentais para a emocionalidade. Isso pode gerar uma dependência nos níveis de drogas como a cocaína. Por isso, quando um jovem retira o celular por algumas horas, já apresenta a síndrome de abstinência. Por exemplo, irritabilidade, ansiedade, humor depressivo e, às vezes, até insônia. E a cocaína, uma droga pesada, séria, ela apresenta síndrome de abstinência depois de 24 a 48 horas. Mas os aparelhos celulares já apresentam depois de 3, 4 horas. Há um sentimento de vazio, um asco ao tédio muito grande. E isso gerou a síndrome da intoxicação digital, caracterizada por uma mente que não para de pensar e que simula, inclusive, sintomas da hiperatividade ou transtorno de déficit de atenção. E não é hiperatividade, não é o transtorno de déficit de atenção. Claro que 1% a 2% das crianças têm hiperatividade,
Mas por que a síndrome do pensamento acelerado, junto com a síndrome da intoxicação digital, ela é 80 vezes mais incidente? Porque nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Aí acordamos cansado, quem acorda cansado tem dores de cabeça e dores musculares, quem sofre por antecipação, quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas. Você tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, Diego? Ah, fala baixinho aqui. Tem. Toda pessoa acelerada ama estressar e acelerar os outros. Mas aproveitando nisso, como que é a sua rotina diária, doutor? Fala para nós aqui, para equilibrar. Compartilha aqui com a gente. Porque eu procuro acordar, ter meu tempo ali, eu tomo meu café, leio a Bíblia, faço a minha meditação, escrevo um pouquinho quando dá também. Eu tenho esse meu ritual assim, matinal, sabe? Que eu acredito que me ajuda a dar uma acertada, depois faço umas 20, 30 flexões assim e me prepara para o dia. Então eu estou constantemente procurando encontrar esse equilíbrio, né? Depois eu quero saber se é possível utilizar as redes sociais de forma saudável. Mas antes disso, compartilha aqui com a gente essa rotina tua aí, porque você é um cara que transmite muita tranquilidade, tá lá no seu sítio, inclusive eu tô devendo uma visita aí no seu sítio, eu vou aí qualquer hora. Eu no seu, viu? Vai ser um prazer. E como é que é aí? Compartilha um pouco com a gente dessa sua rotina para equilibrar, para ser uma pessoa, né, mentalmente e emocionalmente saudável. Bom, eu acordo e eu me interiorizo ao acordar. E penso que a vida é um espetáculo único e imperdível, e eu tenho mais um dia, mais um show, e eu devo reclamar menos e abraçar mais, agradecer muito mais e criticar menos. Eu procuro brincar com as pessoas que estão ao meu redor. Quem me conhece fala, será que as pessoas que não me conhecem dizem, será que o Dr. Cury é igual que está nos livros? Aí algumas pessoas me dizem, o Cury, na realidade, ele vive muito do que está nos livros, e eu procuro ser uma pessoa doadora. Eu já ouvi isso. E bem-humorada. Eu treino meu bom humor. Eu não faço como você, obviamente, academia, mas umas 3 vezes por semana. Faço minhas caminhadas, contemplo o belo, porque eu descobri que rico não é quem tem muito, é quem faz muito. Quem faz muito do pouco é rico, e quem precisa de muito para sentir pouco é um mendigo emocional. Por isso que há muitos mendigos que estão nas mídias, que moram em palácios, que são políticos de esquerdas e direitas, são radicais, são pessoas que não conseguem aplaudir os projetos dos outros, e quando veem alguém errando, condena como um recorte da realidade, sem ver a historicidade, sem ver a grandeza da história do outro ou da outra, não importa. O partido, não importa se é um esportista, se é alguém da música. Quem só vê um recorte da realidade e não julga a totalidade da personalidade, não consegue ser um poeta da vida. Alguém que inspira, motiva e encanta as pessoas ao seu redor. E eu escrevo muito, Diego. Eu escrevi mais de 60 livros, imagina. Impressionante, impressionante. E escrever faz bem também, te ajuda nessa... Escrever me faz reconhecer que a minha mente mente, me faz mapear os meus fantasmas mentais, me faz entender que... Bom, só para você ter uma ideia, uma vez eu estava dando uma palestra na Romênia e lá na Transilvânia tem a lenda do Drácula, né? Aí eu brinquei com os meus leitores, eram médicos, eram professores, artistas. Eu falei, vocês acreditam que de fato houve um Drácula na Romênia? Ah, não, isso é uma lenda. Eu falei, mas na nossa mente há mais vampiros que sangram a nossa tranquilidade do que imaginam as lendas. Toda vez que todo ser humano que cobra demais de si é um carrasco de si mesmo. Toda pessoa que não vê um charme nos defeitos dos outros também é um carrasco. Porque nós somos imperfeitos convivendo com pessoas imperfeitas. Toda pessoa que não se abraça e de vez em quando, sabe, dá risada de alguns erros suportáveis, aqueles que são graves, nós pedimos desculpas, reconhecemos e nos reinventamos. Mas 90% das nossas falhas são brandas e nós nos punimos severamente. Isso tudo asfixia o prazer de viver, a saúde mental.
Eu noto que muitas vezes, eu pelo menos assim, né, e comento e converso isso com o meu filho, que nós somos muito bons assim com as pessoas ao nosso redor, de pô, vai lá, tenta de novo, se dê mais uma chance e tudo. E conosco, às vezes falta essa mesma solidariedade, né? Exatamente. Eu vejo que falta. E o que você acha do perfeccionismo, doutor? O que você tem a me Bom, dizer sobre essa palavra aí que o, essa palavrinha perfe... aí, o o perfe... perfeccionismo? Fala para mim, ela acompanha realmente as pessoas de sucesso? Ela faz mais bem, mais mal? Fala para mim. Bom, o perfeccionismo é um grande problema. Você procurar acertar, isso é ótimo. Mas procurar acertar de maneira compulsiva faz com que nós asfixiemos o cérebro e aumentamos o nível de exigência para ser feliz, realizado e relaxado. Esses 3 pontos. Toda pessoa perfeccionista tende a ser o seu maior estressador, o estressador do seu cérebro. E isso impede que o nosso eu abra o leque da mente para pensar em outras possibilidades. Normalmente, a criatividade nasce no caos, na desorganização. Uma pessoa, por exemplo, dentro de uma partida esportiva, por exemplo, eu me lembro que eu já dei conferência para a seleção brasileira e eu abordei o seguinte, que no exato momento em que um jogador falha, aí tem a vaia da torcida e tem a autocobrança, naquele momento alguns fenômenos inconscientes atuam em milésimos de segundos. Detona o gatilho da memória, é um copiloto do eu, abre uma janela killer, o volume de tensão é tão grande que faz com que a âncora se instale, é um terceiro fenômeno inconsciente, e fecha o circuito da memória. Então, naquele momento que ele não teve um bom desempenho, uma boa performance, ele pode, a partir daí, ter uma história desastrosa. Porque quando fecha o circuito, você impede o eu de ler milhares de janelas com milhões de dados para dar respostas inteligentes, para ter flexibilidade, para ter visão de campo, atitudes ousadas e assim por diante. É por isso que é muito importante, quando nós somos presos num cárcere mental, detona o gatilho, por exemplo, um filho nos desafia também, ou marido e esposa, um critica o outro naquele momento. Quando isso ocorre, o volume de tensão fecha o circuito da memória e gera síndrome predador-presa. O estádio pode se tornar um predador e o jogador pode sentir uma presa. Ou os adversários podem ser um predador ou o esportista uma presa. Ou então, a minha própria autocobrança se torna meu predador e nós nos tornamos presa. Naquele momento, se o nosso eu não impugnar a janela killer, eu discordo de ser escravo do meu medo. Eu exijo ser livre neste momento. Eu quero ser autor da minha própria história. São segundos de uma atitude poderosa onde o eu deixa de ser um prisioneiro para se tornar protagonista da sua própria história. Mas nós não temos 10 segundos, nós não temos 1 minuto e nem horas. Temos no máximo 5 segundos. Mas frequentemente, como as escolas estão doentes no mundo todo, mesmo as grandes universidades do mundo, como Harvard, Cambridge, MIT, não ensinam seus alunos a se tornarem protagonistas da sua história, a gerirem a sua emoção. Também os esportistas não são ensinados a dar uma nova chance para si mesmos. Como você falou, até sou solidário quando falha. Bom, eu falhei, agora eu vou me reinventar, vou ser um ser humano melhor. Porque quem não falha? Uhum. Com certeza. Você falou uma palavra que é uma sensação realmente, que é da rigidez, né? E para agir de forma espontânea e solta, precisa estar leve, precisa deixar as coisas acontecerem mais do que tentar ter o controle da situação muitas vezes, né? É relaxar e deixar o corpo trabalhar, né? Que ele sabe muitas vezes o que fazer e a gente, querendo controlar tudo, acaba travando, né? E me fala uma coisa, o que mais chama atenção para você, o que você mais admira num atleta, doutor? Eu admiro num atleta quando ele joga com leveza e suavidade. Quando ele joga não apenas pelo salário que ele ganha, não apenas ele joga porque tem um compromisso com a imprensa ou culto à celebridade. Eu já fiz programa de gestão da emoção
para vários atletas, inclusive alguns que ganharam título número 1 do mundo. Eu sempre falei, olha, cuidado, o culto à celebridade é um sintoma de uma sociedade doente. Ninguém é maior nem melhor do que ninguém. O segredo da felicidade se encontra nas coisas simples e anônimas. Não perca a suavidade. Não deixa de brincar, de jogar com uma criança apaixonada pelo esporte. E não deixe de olhar para os seus fãs como seres humanos únicos e repetíveis. Porque a tendência, Diego, os primeiros autógrafos causar muito impacto. Os primeiros aplausos causarem muito impacto. Mas com o passar do tempo, há um fenômeno inconsciente chamado psicoadaptação, que faz com que a emoção humana perca o prazer ou dor ao longo da exposição do mesmo estímulo. Por isso que os aplausos jamais não encantam, a imprensa já começa a irritar, os fãs já não mexem com o emocional e também as pessoas não se tornam mais leves, suaves, não brincam com a sua atividade, não fazem com prazer solene. Então, nesse sentido, o culto à celebridade é devastador. As pessoas empobrecem emocionalmente à medida que se tornam famosas, se não aprendem a contemplar o belo, elas se tornam mais rígidas e mais infelizes, precisando de muitos estímulos, muitos aplausos para sentir migalha de prazer. Mas eu fico feliz que você não perdeu sua humildade. Sabe, uma das coisas que me encanta, nós já nos conhecemos há alguns anos, eu sei do seu histórico. Você é um ser humano humilde, você é um grande líder, você é simples, você não é perfeito. Se você fosse perfeito, essa live nós não estaríamos fazendo. Eu também não, tá certo? É verdade. Mas esse histórico me encanta, porque você não se deixou levar pelo culto à celebridade. Muito obrigado, doutor. Nós vamos falar de muitas situações aqui, vamos falar também da tua rede social, da Gatchosen daqui a pouco. E antes disso, dentro do que você está falando do atleta, está aqui meu livro, acredito que o seu já chegou aí, né? Que eu enviei com muito carinho aí, que, pô, uma inspiração que você sempre foi para mim. E aqui fala de tudo isso que você estava falando agora, né? Do atleta, das experiências que nós vivemos. A minha grande motivação com esse livro aqui, Momentos Decisivos, que, aliás, eu vou deixar aí depois no Stories para todos que quiserem adquirir, o link está lá na minha bio também, foi justamente transmitir para as pessoas tudo aquilo que eu vivi, doutor, porque me dá sentido, né, para tudo que eu passei. Como eu falei, eu saí de casa com 11 anos, tive que deixar os meus familiares, meus amigos, a minha zona de conforto ali, ficava longe, chorava, mas fui atrás desse meu grande sonho de se tornar um jogador de futebol, e ali vi a resistência que nós falamos lá no começo da nossa conversa, tive que lidar com ela, tive que seguir em frente, mesmo triste em alguns momentos, por mais que foram momentos pontuais, mas eu tive que encarar essas dificuldades para seguir em frente. E aqui no meu livro eu trago tudo bem detalhado, né? Quais foram os comportamentos que eu tive, os aprendizados que me trouxeram, né? O garotinho que saiu de casa, como fez para seguir em frente, ir atrás dos sonhos, se manter com a disciplina, focado. Ou lá mais para frente, já aqui no Flamengo, né? Quando eu quebrei a perna, aos 34 anos, tive a lesão mais grave da minha carreira. Um pouco antes de conquistar o título histórico de 2019 da Copa Libertadores, depois de 38 anos que o Flamengo não conquistava. E antes disso tive que passar por essa provação de me recuperar, coloquei uma placa, 11 parafusos na minha perna, rompi os ligamentos, enfim. E ali compartilho de forma bem detalhada com as pessoas, porque eu acredito que, de alguma maneira, você na sua área, eu na minha, nós alcançamos o sucesso, né? Até esse momento, continuamos com sonhos, obviamente. E existe uma forma, né? Existe comportamentos que te aproximam muito desse sucesso, né? E nesse livro eu procurei trazer isso para as pessoas, assim, e foi como eu falei, um autoconhecimento, né? Até eu fui refletindo sobre etapas da minha vida que me trouxe conhecimentos, surpresas, né? Eu falei, pô, nós vivemos tantas coisas e quando paramos para analisar, vemos como é importante, né? Toda essa situação e me trouxe uma satisfação muito grande esse livro. Você sabe que eu recebi hoje tua obra, aliás, ficou muito bonito o seu livro, hein? Parabéns. Pô, obrigado. E os capítulos, muito interessante. No capítulo 11, você diz, a resiliência transforma o sonho em realidade. Momentos decisivos. O título até é muito interessante, Momentos Decisivos.
Eu quero dizer que, sem resiliência, o nosso céu não tem estrelas, nossas manhãs não têm orvalhos. Sem resiliência, a nossa história não tem segurança. A nossa mente se torna a terra de ninguém. E, de fato, se você... resiliência e sonhos é um casamento perfeito. Sonhos sem resiliência produzem pessoas frustradas, que só obedecem a ordens. E resiliência sem sonhos produz pessoas autômatas, pessoas que não se engajam, não se comprometem, não têm projeto de vida. Então, sonhos e resiliência é uma forma extremamente importante para que um ser humano possa transformar os dias mais tristes nos capítulos mais importantes e possa entender que ninguém é digno do pódio se não utilizar os seus fracassos para conquistá-lo. Quando eu publiquei meu primeiro livro, aliás, eu escrevi meu primeiro livro, eu terminei a faculdade de medicina, tinha escrito 400 páginas e procurei várias editoras. Sabe quantas delas me aplaudiram? Quiseram publicar? Quantas? Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma editora quis. E eu bati na porta várias vezes. Olha só. Mas não Arrependimento. Arrependimento que deve ter hoje. Hoje, se eu faço uma ligação, essas pessoas são capazes de abaixar aqui de helicóptero. Com certeza. Pô. Mas por quê? Eu falo isso com humildade. Eu quero mostrar o seguinte, que as grandes montanhas se formam com pequenos grãos de areia. As lágrimas fazem parte do processo. As vaias, as dificuldades, as crises que eu passei são as raízes da minha árvore. Ninguém se preocupa com as raízes, mas são elas que nutrem uma árvore. As pessoas não se preocupam com o alicerce. Elas entram no edifício, vê móveis, vê os pilares, vê os quadros, mas não se preocupam com aquilo que está enterrado, metaforicamente, nos solos da sua personalidade. Mas foram as rejeições que eu passei, as dores que tive, e que me geraram resiliência para executar os meus sonhos. Aí eu continuei escrevendo a minha teoria e logo me tornei, na época, consultor do jornal Folha de São Paulo, isso é o final da década de 80, fazia muitas entrevistas na TV e parei de escrever. Quando eu parei de escrever, eu percebi que eu estava traindo os meus sonhos. O sonho de construir essa nova teoria para contribuir com a humanidade, teoria sobre o funcionamento da mente, o processo de construção de pensamentos e o programa de gestão da emoção. Aí eu saí de São Paulo sem apoio de ninguém. Mais uma vez, eu tive que lidar com as minhas dores, porque eu precisava não trair mais os meus sonhos. Se uma pessoa trai os seus sonhos, ela se torna o seu próprio algoz. E eu queria, mesmo que ninguém lesse, eu precisava continuar produzindo conhecimento num país que não valoriza seus cientistas. Demorou 17 anos, Diego, meu livro para ficar pronto. Eu me lembro que a minha filha de 11 anos, certa vez eu entrei no carro, eu estava escrevendo mais um trecho, e minha esposa buzinando, eu tenho 3 filhas, que eu sou apaixonado, e a Camila fez uma pergunta, ela tinha 11 aninhos, ela falou assim, papai, quando você vai terminar seu livro? Aí, numa das raras vezes que a minha esposa perdeu a paciência, ela falou assim, paciência comigo, minha filha, seu pai nunca vai terminar esse livro, porque o dia que ele terminar, ele vai morrer, porque eu conheci ele falando desse livro. Que interessante, caramba, que legal. Eu terminei e procurei as editoras, mais uma vez, muitas editoras não entenderam porque era complexo a obra. Imagina uma obra científica sobre mente, sobre o que ocorre em milésimo de segundos. E que bom que você não desistiu, doutor, que bom. E essas milhares de pessoas aí que estão nos acompanhando, com certeza que elas não desistam também, né? Porque isso que você falou faz muito sentido, ir atrás dos nossos sonhos, e naquilo que acreditamos, fazermos, né? Colocar para fora tudo aquilo que está em nossa mente, nos nossos corações. Acredito que a vida passa tão rápido, né? Hoje, com 36 anos, estou jovem, mas velho para a profissão assim, que eu estou, que já está quase 20 anos de carreira para um jogador profissional de futebol, é muita coisa, já é um experiente, mas como é importante... Qual foram os momentos mais difíceis, Diego, da sua carreira? Qual foi um ponto de curvatura?
os momentos mais difíceis, o começo que eu te falei, com 11 anos, que eu tive que ficar longe da minha família, foi muito difícil. Como eu falei, eu chorava constantemente, ligava para o meu pai, para minha mãe, e chorava. E depois momentos de frustração muito grande, por exemplo, falando mais de uma forma atual, porque lá fora na Europa eu tive 12 anos lá, conquistei muitos títulos, mas também enfrentei dificuldade de treinadores que falavam, mudei meu sistema, eu não conto mais com você, pode procurar clube, e me descartar totalmente. E eu entender que, eu poderia voltar para o Brasil, mas falar, não, eu vou continuar aqui na Europa, porque é aqui que eu quero vencer, e tentar novamente. Aí fui para a Alemanha, um desconhecido, e lá vivi alguns dos meus melhores anos como jogador de futebol. Então foram situações aqui que me colocaram contra a parede. Mas falando mais recentemente, por exemplo, aqui de Flamengo, eu estou caminhando para o meu 6º ano aqui no Flamengo. Decepções, teve um ano de 2017, 2018, que nós fazíamos tudo certo, a equipe estava se preparando muito bem e não alcançava o tão sonhado título. E nesses momentos de decepção, de chegar numa final, de ser eliminado de um torneio, eu lembro que aconteceu isso já em 2019, que foi o ano de muitas conquistas, mas ali nós fomos eliminados num torneio, nos pênaltis. Caramba, foi um momento muito difícil, porque anos de trabalho e chega, está fazendo tudo certo, e aquela sensação que parece que vai, aí vem a decepção, a frustração, a cobrança. E aqui muitas vezes a cobrança ela realmente é pesada. E ali foi um momento, esse de 2019 também, antes da grande conquista, que eu parei para refletir e foi muito difícil. Em alguns momentos é muito difícil lidar com toda essa situação, né? Mas como vale a pena resistir. Eu resisti, decidi ir até o fim em busca dos meus sonhos, assim como você fez também. E valeu a pena, doutor. Foi realmente momentos especiais. E agora eu quero vamos falar um pouco mais em detalhes dessa situação de ontem, por exemplo, que hoje deu o que falar. Eu fui expulso ontem no jogo, uma situação que não é normal para mim. Tô indo para 6 anos aqui, foi a segunda vez que isso aconteceu com a camisa do Flamengo. E eu procuro ser uma referência positiva. Realmente controlar as minhas emoções, mas ontem não consegui fazer isso, né? Eu fui agredido por um jogador, ele deu uma cotovelada no rosto, e ali logo depois eu tentei chamar ele por 3 vezes, né, para ter uma palavrinha que ela tem poder, né, doutor, que é a desculpa, alguma coisa que faz, mesmo que foi errado, falar um desculpa já de repente acaba com tudo, melhora. Mas não olhou para mim, acabou que eu tive uma reação e, enfim, o erro dele não justifica o meu, como eu falei ontem para as pessoas, pedi desculpa para meus companheiros e para os torcedores, tudo. Numa situação como essa, no calor do jogo, ali, e é muita emoção, a flor da pele, esses momentos, esses primeiros segundos quando somos agredidos, né? E eu acho que não só eu como jogador, mas muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui também passa por isso, né? Como fazer para controlar as emoções nesse momento de alta tensão, quando nós somos atingidos e ofendidos? Fala aí, doutor. Me ajuda, doutor. Em primeiro lugar, eu fico muito feliz com essa espontaneidade, esse coração aberto, que falar de uma vez, isso é raro. Isso indica que você é um ser humano raro que late. Por isso que vale a pena te seguir no Instagram, vale a pena você ler seu livro, porque humildade e maturidade e sabedoria são 2 joias raras num país que está radicalizado, numa sociedade moderna, onde as pessoas não conseguem rasgar seu coração, por isso elas adoecem e levam para o seu túmulo os seus conflitos. A maioria leva para o túmulo os seus conflitos, porque não tem essa atitude de reconhecer suas mazelas e se reinventar. Olha, Diego, só são perfeitas as pessoas que já morreram. Todos os mortais são imperfeitos. Todos nós somos seres humanos em construção e devemos entender que nos primeiros segundos de tensão não é o eu que entra em cena. Quem entra em cena são os copilotos do eu que atuam em frações de segundos. E eles podem levar a aeronave mental para um plano de voo que nós não programamos. E é por isso que tem uma técnica importantíssima que eu vou falar explicando
sobre como o mestre dos mestres reagiu há 2000 anos. Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Quando eu estudei somente sobre os ângulos da ciência, eu me curvei aos pés da sabedoria dele. E não defendo uma religião, mas eu percebi minha pequenez e percebi que ele é o homem mais inteligente da história. E é Eu li, vai eu li, eu li e adorei esse livro, incrível, parabéns. Até o Neymar leu, ele postou também no Instagram dele. Bom, deixa eu te dizer, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, e os carrascos dela, os fariseus perguntaram qual o seu veredito, ela deve ser apedrejada segundo os nossos costumes, e ele teve uma atitude, uma resposta. E no mundo todo, pensa-se que a resposta que ele deu foi: quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Mas essa foi a segunda resposta. A primeira resposta, num foco de tensão, quando alguém está diante de alguém que o feriu, por exemplo, num campo de futebol, ou uma vaia da torcida, ou errou um pênalti, ou então o filho o decepcionou, ou o casal teve uma atitude crítica um em relação ao outro. Naquele exato momento, a melhor resposta é não dar resposta. Não há gigantes. E o mestre dos mestres não se atreveu a dar resposta. Ele escrevia na areia. Ele devia estar se perguntando: que homens são esses que querem apedrejar essa mulher sem conhecer a história dela, as dores, os abusos que ela passou? E ele escrevia na areia porque ele não comprava aquilo que não lhe pertencia. Diego, nós não podemos comprar aquilo que não nos pertence. Se o nosso eu fizer o silêncio proativo, que não é o silêncio serviçal, é o silêncio onde você se cala por fora e grita por dentro: eu sou maior do que esse problema. Eu exijo dirigir meu próprio script. Eu não sou escravo do que os outros pensam e falam de mim. Se o nosso eu, ele entrar fortemente, saindo da plateia, usando a figura do teatro, dentro do palco, e ele assumir o papel como protagonista, aí sim nós conseguimos abrir o leque da nossa mente para dar respostas inteligentes. Caso contrário, não há nenhum psiquiatra que conseguiria dar uma resposta adequada. Eu vou te dar exemplos. Freud foi uma das mentes brilhantes do século passado, uma das mentes mais brilhantes, mas ele baniu da família psicanalítica quem contrariava as suas ideias, como Jung e Adler. Einstein foi outra mente brilhante, uma das mentes mais incríveis do mundo, mas ele internou o filho no manicômio, num hospital psiquiátrico, e praticamente nunca mais o visitou. Ele cometeu um erro atroz de abandonar um filho que precisava ser abraçado, precisava ser apoiado e entendido minimamente, mas as alucinações e delírios fizeram com que Einstein não conseguisse se aproximar do seu filho. Então eu quero te dizer que não há pessoas gigantes. A melhor resposta é não dar resposta, é nos recolher e impugnar tudo aquilo que nos controla, para abrirmos o leque da mente para saber qual que é a melhor maneira de eu reagir nesse foco de tensão. Se Freud fizesse isso, certamente ele abraçaria quem o contrariava. Se Einstein fizesse isso, certamente ele consideraria seu filho como único e irrepetível, apesar de ele ter perdido os parâmetros da realidade. Então, se eu faço isso, se você faz isso no foco de tensão, então é possível ter autocontrole e gestão da emoção. Caso contrário, nós vamos falar todas as vezes que nos atrevermos a reagir sem pensar. Tá anotado. Tá anotado, mas isso faz muito sentido, do silêncio, né? Porque senão, realmente, não somos nós ali, né? Perdemos o controle, agimos, a raiva toma conta e nós estamos sujeitos, obviamente, a esse sentimento por alguns momentos, mas o silêncio nessa situação e a respiração, né? Faz toda a diferença, doutor. Como é bom te ouvir falar de assuntos tão complexos muitas vezes, porque nossa mente, realmente, eu vejo, nós somos em alguns momentos complexos, mas é possível encontrar uma simplicidade nessa complexidade, e você tem esse dom. Então, parabéns,
É realmente, pô, muito gostoso. Daria para ficar aqui conversando com você umas 2 horas. E eu vou aí no seu sítio para a gente passar um dia junto, conversar bastante. E eu gostaria que você falasse um pouco também dessa rede social tão bacana, que eu vou fazer parte desse time com o maior prazer, da Gatchosen. Fala um pouquinho pra gente como é qual o propósito e como vai ser. A Gatchosen, ela é a primeira rede social que democratiza a monetização. Ela é uma rede social americana e ela democratiza. As pessoas vão fazer parte da receita. A partir de janeiro do ano que vem, quem tiver pelo menos 1.000 seguidores, em relação ao número de visualizações, elas receberão um aporte do marketing gerado por essa empresa. Mas eu estou lá por um outro motivo, um motivo mais nobre. Eu estou lá porque eu fui convidado para inserir no DNA da Gatchosen um programa gratuito de saúde emocional. Então, todas as técnicas, como a técnica DCD, a técnica do eu como consumidor emocional responsável, a técnica do silêncio proativo, onde eu me calo por fora e grito por dentro, a técnica da mesa redonda do eu. Já ouviu falar da mesa redonda do eu? Já ouvi falar da mesa redonda do eu. Por exemplo, se alguém tem glossofobia, medo de falar em público, e 75% das pessoas têm glossofobia ou timidez, ela vai arrastar durante décadas a glossofobia. Ou a alodoxofobia. Sabe o que é a alodoxofobia ou não? Não sei, doutor. É o medo dos haters. É o medo dos haters. Medo da opinião dos outros. Aí não vai viver. Não vai viver. Bom, quando eu reúno com a minha fobia e começo a criticar, discordar, confrontar e encontrar alternativas, como e quando e por que eu comecei a tê-la, então essa mesa redonda do eu faz com que a mente deixe de mentir, faz com que nós tenhamos o autocontrole e gestão da emoção. Mas eu quero dizer que na Gatchosen vai ter um programa completo lá de prevenção de suicídios e transtornos emocionais. E, além disso, vai ter um corpo de voluntários, psicólogos e também médicos, que, numa situação de emergência, quando alguém precisar acionar o botão de alerta ou eu preciso conversar, os profissionais de saúde mental gratuitamente vão dar um apoio emergencial. Não sei se você sabia, Diego, nós estamos na era dos mendigos emocionais. A cada 40 segundos uma pessoa morre pelas próprias mãos. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. E nós aumentamos em mais de 100% o índice de suicídio entre crianças de 10 a 14 anos nos Estados Unidos, antes da pandemia. Depois da pandemia, piorou esse quadro. Então, o programa de saúde emocional Você Insubstituível, do qual também você é embaixador, vai ser trabalhado e vai estar lá na Gatchosen, do lado do perfil do usuário. Assim como ele pode editar seu perfil ou postar, ele pode acionar o programa e vai ver todas as ferramentas sendo expostas. Portanto, quem quiser se inscrever na Gatchosen pela minha bio, você pode entrar na minha bio, está lá, ou na bio do meu querido amigo Diego. Então, com você certeza. Pode se inscrever lá. Não sei se você já colocou na tua bio, Diego. Já está sendo tudo organizado. O Góes e a Amanda estão conduzindo tudo para fazer toda a organização. Mas desde que você me falou dessa rede social, achei muito interessante. Compartilhei com você também o projeto da minha esposa, né? Que ela corajosamente aí, ela deu iniciativa a um projeto que visita escolas e tudo, e é impressionante. Aí nós fomos nos inteirando cada vez mais desses números que você falou. E a verdade é que pessoas estão precisando urgentemente de um auxílio, né, para que elas possam saber lidar com essas dores emocionais e saber que nessa rede social tem essa possibilidade que vai direcionar as pessoas, aquelas que precisam para isso, é sensacional. Então vai ser um grande prazer fazer parte desse time, doutor. E olha, obrigado. Eu quero também parabenizar a sua esposa, porque essa mulher de fibra... Ela está aqui do lado, parece aqui. Ela está aqui do lado. Você está falando, ela assim, olha, muito esse projeto bem, é isso. De prevenção de suicídios. Essa aqui. Oi, querido, você vale ouro em pó, parabéns. O Diego é um privilegiado, viu? Sou um privilegiado, doutor. Essa aqui é uma guerreira, o projeto dela chama Enquanto Fôlego Houver, e também está lá nas redes sociais dela, Bruninha.
Olha aí. Já Nem se emocionou com o elogio aqui, ó. Já tá com o olho cheio de lágrimas. Que bom. Chama Enquanto o Fôlego Houver, Bruninha? Obrigada. Chama Enquanto o Fôlego Houver, né? Você não tá ouvindo aqui, ó. Coloca aqui. Fala um pouco com ele. Fala aí, ele perguntou, chama Enquanto o Fôlego Houver. Enquanto o Fôlego Houver? Isso, doutor, eu falo que eu sou uma maluca com atitude. Eu usei a influência do meu marido e consegui entrar em várias escolas da rede pública aqui do Rio de Janeiro. E é incrível como falar desse tema torna ele mais leve, né? Porque essa é a minha história pessoal. Meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 7 anos. Então eu transformei minha dor em amor e hoje em dia eu faço valer a pena o que eu vivi, né? Que a dor, ela é imensurável, mas existe vida e a vida vale a pena, né? A vida é rara, então eu fico muito orgulhosa de, meu Deus, você falar do meu projeto. Deus te abençoe, doutor. Muito obrigada por compartilhar tamanha sabedoria. Você é raro nesse Brasil. Obrigada, querida. E olha, parabéns. Eu quero te dizer que o seu pai, ele despediu da vida, mas toda pessoa que pensa em morrer, na verdade, tem fome e sede de viver, quer matar a dor e não a vida. Então, a melhor forma de homenagear quem nós perdemos é sendo mais feliz e fazendo o que você faz. Dar o melhor de si para fazer os outros felizes. Muito obrigado por você existir, viu? Amém. Aí, obrigada. Obrigada. Essa aí foi a cereja do bolo da nossa live, hein, doutor? Mas é muito bom ver tudo isso. A minha esposa é uma amiga, uma guerreira. Ontem fez cara feia depois que eu fui expulso, mas logo depois estava do meu lado, abraçando também, porque eu acho que a vida é isso. Nós irmos aprendendo com aquilo que acontece, né? Temos milhares de pessoas aqui acompanhando essa live, que elas sempre não se canse de se dar uma nova chance, de realmente seguir em frente, em busca dos sonhos, silenciar nos momentos de raiva e de tensão, quando perdeu o controle, como você falou. E assim, doutor, gratidão total. Foi muito enriquecedor essa conversa. Eu espero que todos tenham extraído aquilo que eu extraí desse bate-papo aqui. É muito bacana quando vê pessoas que têm propósito, né, na vida, têm propósito em tudo aquilo que faz. E eu acredito que aproveitar a oportunidade, né, da onde nós estamos hoje, é realmente transmitir, ter o propósito de levar para as pessoas o que nós temos de melhor, sabendo que nós não somos perfeitos, estamos sujeitos a erros, mas que elas entendam que aqui tem um ser humano, né, que quer transmitir o que tem de melhor para que elas também, de alguma forma, a gente auxilie, né, para que elas alcancem o sonho e alcancem o sucesso que elas almejam. Então, gratidão total, meu amigo. Muito obrigado. Amigo. E até breve, tá? Eu agradeço muito e quero dizer que o programa da Gatiose vai ficar pronto dentro de 3 semanas. Ele ainda é de saúde emocional. E quero falar para todas as pessoas que estiveram até agora, Diego, que devemos comprar vírgulas e não colocar pontos finais. Vírgulas para escrever os capítulos mais importantes da nossa história quando o mundo desaba sobre nós. Parabéns por você ser um comprador de vírgulas e um inspirador de muitas pessoas. Muito obrigado por participar dessa live muito inteligente. Muito obrigado, doutor Augusto Cury. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, milhares de pessoas. Realmente foi uma satisfação e um prazer muito grande. Até a próxima, né, meu amigo? Até a próxima. Valeu. Obrigado, amigo. Parabéns pelo seu livro. Valeu, muito obrigado. Obrigado. Um beijo no coração. Obrigado, beijo no coração. Deixa salvo.